Então vamos dar início a mais uma aula e nessa aula vamos falar sobre servidores web e como instalar o servidor web, fazer da nossa máquina doméstica um servidor local. Então, para começar, eu vou compartilhar os dois servidores web mais utilizados atualmente, que é o Apache e o Nginx. O Apache é um servidor web de código aberto amplamente utilizado que tem quase 30 anos de mercado e é executado em várias plataformas, incluindo Linux, Windows, macOS, e é compatível com uma ampla gama de linguagens de programação, incluindo o PHP, o Python, o Perl e o Ruby. Já o Nginx também é um servidor web de código aberto, proxy reverso e balanceador de carga que foi criado para resolver problemas de escalabilidade e desempenho. Vai fazer 20 anos de mercado e desde seu lançamento em 2004, rapidamente se tornou popular por sua capacidade de solicitações simultâneas com baixo uso de recursos. Mas nesse caso aqui, nesse nosso curso aqui de HTML, nós vamos usar aquele que já é mais conhecido, já tem mais mercado. Vamos usar o Apache. Bom, na aula 2 da playlist desse curso, eu já falei um pouco sobre como funciona o HTML na web, né? Como funciona essa troca de requisições via protocolo HTTP, né? De um computador doméstico para um servidor, né? É só rever lá a aula 2 desse curso. Mas aqui eu vou só dar fazer um complemento daquela aula, né? Só para também lembrar o que acontece. E coisas que eu também não falei naquela aula, né? O que acontece? O nosso computador, por exemplo, esse aqui é o nosso computador doméstico, né? Quando tu entra lá, procura, por exemplo, vamos colocar lá, tu entra no site do g1.com, por exemplo, o teu navegador, ele vai fazer uma requisição via protocolo HTTP para o servidor, né? O servidor da Globo, lá onde está contido aquele site, né? Aquele domínio. O que acontece? Esse servidor ele vai ter um programa nele que é o Apache, que é um servidor, né? O servidor é um programa que vai estar lá dentro dele, nesse caso é o Apache. O Apache ele vai conter nele a linguagem de programação PHP. Mas o que o Apache faz? O Apache vai receber essa requisição, vai fazer alguns processos ali e vai verificar o tipo de código que vai estar nessa requisição. Como vai ter partes em HTML, por exemplo, se tiver vamos colocar que tenha um formulário ali, né, um sistema de login e senha. Aí ele vai passar essa requisição para o PHP. Então o PHP vai fazer esse processamento daquele código ali, porque o PHP ele cria conteúdos dinâmicos, né, de acordo com a requisição dada pelo cliente. E depois de fazer esse processamento, ele devolve a resposta para o Apache, né, com uma cópia daquilo que o usuário pediu e vai enviar novamente para o navegador do usuário, né? No caso, se for um login e senha, como eu estou colocando aqui como exemplo, o Apache vai perceber isso, vamos dizer assim, pedir, né, mandar o PHP fazer essa configuração, essa avaliação no código. Ele vai pegar e vai entrar em contato com o banco de dados, que no caso aqui vamos colocar como uma MySQL. E lá no MySQL vai estar os dados daquele login, vai estar o login e a senha daquele usuário. O PHP vai pegar aqueles dados ali no banco de dados, vai fazer o processamento e vai passar para o Apache. O Apache, por sua vez, vai mandar uma requisição de autorização via HTTP para o navegador. E o navegador então vai abrir a página no qual o usuário se logou, né? E vai conseguir adentrar essa página que ele queria, né? Então essa é mais ou menos a ideia de como funciona ali, né, o Apache dentro do servidor. Na verdade o Apache é o servidor, mas como o PHP está contido nele, né?
como trabalha junto com o PHP e também com o banco de dados, né? O PHP faz essa ligação com o banco de dados também, junto com o Apache, né? Para a gente ter uma ideia de como funciona nas entrelinhas. Bom, o que nós vamos baixar para transformar o nosso computador num servidor local vai ser o XAMPP. Só para entender, o AMP significa o W Windows, o primeiro A aqui Apache, o M MySQL, o P de PHP e o último P de Perl. No caso, o LAMP é o L de Linux e o resto fica igual como está aqui em cima, Apache, MySQL, PHP e Perl. Então, o AMP é voltado para o Windows, né, para uma máquina que tenha o sistema operacional Windows. Para quem usa o sistema operacional Linux, aí pode baixar o LAMP para fazer do seu computador um servidor local. Mas nós vamos usar o XAMPP, que é a mesma coisa que está aqui em cima, né, do A em diante, Apache, MySQL, PHP e Perl, porém o X significa que ele é multiplataforma. O XAMPP pode ser usado tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no macOS. Então o X de multiplataforma. Beleza? Então agora vamos instalar o XAMPP na nossa máquina. Bom, entrando no Google, vamos escrever aqui XAMPP. Nesse primeiro aqui, Apache Friends. Aqui vamos escolher a versão mais atualizada, que é a 8.2.12. Eu estou usando o Windows 11, né? Então vou baixar para o Windows aqui, né? Tanto faz, o XAMPP tanto faz o sistema operacional que tu está usando. No meu caso eu estou usando o Windows 11. Então baixou aqui. Vou salvar na pasta download. Aqui vou abrir como administrador. Aquela instalação básica do Windows, né? No meu caso, como eu já tenho instalado, eu não vou instalar novamente, né? Ele abriu aqui, então eu vou colocar como não, né? Mas vocês vão colocar sim e vão colocar next, next, né? Deixar tudo marcado como está padrão e instala ele normalmente. Demora alguns minutinhos ali e ele instala. Aí depois, para ver se está tudo funcionando certinho, aí na barra de pesquisa tu coloca ali XAMPP. Tem que aparecer Control Panel, que é o painel de controle do XAMPP. Daí tu abre ele. Beleza, a primeira coisa que tu faz ali, tu abrir então o painel de controle do XAMPP. Aí assim que aparecer o painel de controle, tu vai ver que tem aqui outros servidores, né? Tem, além do Apache, tem o MySQL, FileZilla, o Mercury e o Tomcat. E aperta Start no Apache para iniciar, né, o servidor. O Tomcat é um servidor que é usado mais para Java, né? Quem programa para Java para web, né? Mas no caso aqui, no nosso caso é o Apache, a gente coloca ali. Vocês viram que ficou verdinho, né? Isso significa que ele já está logado. E assim que colocar no domínio ali, na URL localhost, aparecer essa página XAMPP Apache aqui, mais MariaDB, isso significa que deu certo, que teu servidor está funcionando direitinho, corretamente. Se abriu essa página é porque está funcionando perfeitamente. Eu tenho um site aqui já pronto aqui. Esse site aqui é o que nós vamos criar. Nós vamos recriar esse site aqui, só esse layout, é só um layout, né? Não vamos colocar conteúdo. Mas nosso projetinho final vai ser criar esse layout aqui exatamente como está aqui. Ok? Então valeu aí, até a próxima aula.